Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Nestes dias temos vindo a ler, na primeira leitura da missa, o relato do Gênesis sobre a criação do mundo, a criação do homem, a situação em que o homem se encontrava, uma vez saído das mãos de Deus, num estado de grande felicidade, harmonia, que hoje, na leitura que ouvimos, vai ser perdido, vai ser despedaçado por causa do pecado do homem. O homem desobedece a Deus, vira-lhe as costas e por isso afasta-se. Segundo o relato, é expulso daquele jardim do Éden em que Deus o tinha colocado. Ao longo da história, Deus vai tentar restaurar no homem aquele estado e aquele conjunto de coisas boas, de bens, que o homem tinha quando estava no paraíso. Esse é nada mais, nada menos do que a autêntica finalidade do jubileu. Nós estamos num ano jubilar, pois o jubileu tem uma profunda raiz na Sagrada Escritura e na história da salvação, que ela nos vai contando e testemunhando. O jubileu, surgido no capítulo 25 do livro do Levítico, no contexto do êxodo do povo de Israel, no fundo pretendia assegurar o estado de liberdade em que o povo agora se encontrava, uma vez resgatado da escravidão do Egito. E por sua vez, Deus queria para o seu povo aquele estado que ele tinha possuído nos seus primeiros pais no Éden. Um livro recente sobre o jubileu dá umas pinceladas sobre a história da salvação, pensando justamente nisto. O que é que Deus deseja para o homem, tal como a Bíblia nos faz ver? E desejava para ele um estado de grande harmonia com Deus, de harmonia com o seu semelhante, o homem, a mulher, um estado de integridade, de harmonia consigo mesmo e com o mundo circundante. Que o homem pudesse desfrutar da abundância de Deus, vivendo num ambiente de família, em paz com o seu semelhante e sentindo uma grande liberdade de poder fazer o bem. O pecado que hoje a Escritura nos descreve fará com que essa situação seja perdida e o jubileu vem restaurá-lo. Aproveito umas considerações deste livro que fala no primeiro capítulo da criação como o modelo do jubileu. E diz: a história do jubileu bíblico não começa no livro do Levítico. O primeiro capítulo da Bíblia, onde a instituição do jubileu é mencionada. O jubileu é, no seu coração, um ato de restauração, o que significa que ele quer restabelecer a situação que existia antes. E qual era essa situação? Era a boa criação saída das mãos de Deus. O Gênesis começa por nos dizer como Deus foi criando o mundo progressivamente, até pôr como a cereja no cimo do bolo o ser humano, feito à sua imagem e semelhança. Pois esse mundo estava destinado a ser como que um grande templo, através do qual o homem podia estar em harmonia, em permanente louvor a Deus. Deus encheu de bens que o homem deveria preservar. Deus tinha dado ao homem 5 papéis ou funções neste grande templo que era o mundo por ele criado. O primeiro era o da filiação. Feito à imagem e semelhança de Deus, o homem era filho de Deus, como se deduz de outras passagens da Bíblia. O homem era também chamado a governar, a dominar o mundo. Deus confiou a Adão encher a terra e dominá-la. Ter domínio, reger sobre
os peixes e dos mares, e sobre as aves do céu, e sobre toda a criatura que se move na terra. Estas palavras, usadas para falar do domínio ou da realeza do homem em relação à criação, são as mesmas que mais tarde são usadas para falar dos reinos de David ou de Salomão, o que quer dizer que Adão estava a ser designado como rei sobre toda a criação. Era o rei visível que representava o rei invisível, que era Deus. O homem tinha também, em terceiro lugar, um papel de sacerdote. No capítulo 2 do Gênesis é-nos dito que Deus colocou Adão no jardim que ele formou para cuidar dele, mais literalmente, para o trabalhar e o guardar. E isto, também na linguagem bíblica, está associado ao trabalho dos sacerdotes, que os sacerdotes virão a realizar no templo, em que oferecem a Deus sacrifícios, que simbolizam a entrega da criação nas mãos do Criador. Por isso, o facto de Adão ter sido colocado no jardim para trabalhar e o guardar implica que era como que o primeiro sacerdote, e o jardim era o primeiro santuário para a adoração, o culto a Deus. Em quarto lugar, o homem estava chamado a ser profeta. Até ao capítulo 2, versículo 19 do Gênesis, Deus deu nome às coisas que ele fez. Porque há um princípio na Bíblia e no mundo antigo de que só o Criador poderia impor um nome. Um artista pode dar nome a um quadro, um cantor pode nomear uma canção, um pai impõe um nome à criança. No princípio, Deus criou-os homem e mulher, abençoou-os e chamou-o homem. Por isso, quando chegamos a este versículo 19 do capítulo 2 do Gênesis, e Deus de repente deu a Adão o trabalho de dar nome aos animais, estava a conferir a Adão um poder profético e um privilégio. O privilégio de falar com a autoridade de Deus. É a autoridade que constitui um profeta. Por isso Adão foi o primeiro profeta, porque ele era alguém que falava com a autoridade divina. Em quinto e último lugar, Deus deu ao homem o papel de esposo. Também no capítulo 2 do Gênesis, Deus pela primeira vez proclamou um aspecto da criação que não era tão bom. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus resolveu fazer para o homem uma auxiliar ou companheira que lhe fosse adequada. A futura Eva seria formada a partir de Adão, como lemos também nestes dias. Ela não era uma mera assistente, mas uma ajuda. Este termo só se refere àquilo que vem de cima, que vai de baixo para cima, ou seja, para Deus ou para o Rei. Ele era uma ajuda no sentido de que estaria ao lado do homem para com ele exercer as demais funções. Deus fê-la a partir do homem. Nós já sabemos como isso nos faz ver a profunda comunhão de natureza que tem homem e mulher. Para o autor que vou aqui seguindo, ele considera que quando Deus dá ao homem o mandamento de se unirem e serem fecundos, estamos já no dia do repouso. O dia do repouso de Yahvé, ao criar, é também o dia da grande celebração do casamento, do primeiro casamento da história, e é sinal da aliança que o próprio Deus faz com a humanidade. Pois aqui vemos por meio de tudo isto qual é Jesus. Falemos agora um pouco mais contigo. Qual era o grande desejo que tinhas em união com o Pai e o Espírito Santo ao formar a terra e como pináculo da criação ao teu ser humano, feito à tua imagem e semelhança. Querias que ele fosse teu filho, parte da tua família, que governasse em teu nome e com a tua divina autoridade esta terra, sujeitando-se certamente à tua lei, mas sendo também o encarregado de a viver para a sua plena liberdade, para gozar de tudo isto e exercer toda esta missão em conjunto com a mulher e a mulher com o homem, vivendo em família. Deus criou o homem com toda esta grandeza e, no fundo, e tudo isto conduzia, no seu clímax, ao repouso. Um repouso no sétimo dia, o sábado. Toda a criação estava ordenada para repousar e para ser um local de culto,
em comunhão com Deus, como uma família. E por isso, pensa este autor, a criação tinha todos os bens que o jubileu mais tarde quereria restaurar. Ainda não era preciso o perdão, porque a humanidade estava em perfeita harmonia com Deus. Mas este primeiro casal humano tinha a total liberdade, porque reinavam como rei e rainha sobre toda a criação. Desfrutavam de uma relação familiar com Deus, como filho e filha de Deus, e gozavam também de uma relação familiar um com o outro, como marido e mulher, com perspectiva feliz da construção de uma família, porque Deus os abençoa com a fecundidade. E finalmente, este primeiro casal humano desfrutava da plenitude de Deus. Naquele jardim que era a sua casa, eles podiam repousar e experimentar a comunhão e a intimidade com Deus mesmo, um com o outro, e mesmo até com os animais e o resto da criação. O jardim satisfazia todas as necessidades que tinham. E este estado de perfeita paz com Deus e com a criação é aquilo que em hebreu se designa por shalom, que não é apenas paz, mas é plenitude, integridade, porque tudo está no sítio e orientado para onde deve estar. É este shalom que Deus desejava para os homens e que vai procurar restaurar através justamente dos anos jubilares que vai ordenar ao seu povo mais à frente. Isto é prejudicado pelo pecado, mas Deus recuperou por meio do jubileu. Pois, minha mãe, ajuda-nos a continuar a viver este jubileu com esta ideia, que a nossa penitência, conversão e regresso a Deus é a maneira de gozar destes grandes bens e dons que Ele tem para nós.